galera do canal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu quero estar trazendo aqui o início de uma série que eu vou falar de indicadores Puma Broker. Indicadores Puma Broker. Por quê, professor? Porque foi uma das questões que me chamaram a atenção e que me fez vir para a corretora. Já expliquei aqui todas as qualidades, né, coisas que me fizeram vir, mas os indicadores foram primordiais. E eu já quero logo, como sempre, eu gosto de trazer conteúdo bom, conteúdo educacional e conteúdo que funciona. Eu já quero logo trazer e soltar uma bomba. Uma bomba para vocês lucrarem aí no mercado aí, e também eu quero abrir o olho de vocês. Sem muitas delongas, eu vou colocar o indicador aqui na tela para vocês. Vocês vão clicar aqui, ó, nessa barrinha aqui, tá? Aqui. E vocês vão pesquisar aqui, ó, em indicadores, tá? Indicadores, clique em cima, rola pro lado, vem aqui, ó. E vai lá embaixo, você vai ver ele aqui, ó. Volume Profile Visible Range. Ele vai aparecer aqui. Esse é o cara, tá? Esse é o cara aqui. Vamos lá. O porquê que esse indicador é bom? Galera, o volume profile ele é um indicador muito técnico usado nas análises do mercado financeiro. Especialista em trazer análise de fluxo de ordem, galera. Ele traz análise de fluxo de ordem. Então ele está relativo a volume de negociação. Tem interesse, não tem interesse? Então o que adianta você marcar talvez uma zona de suporte, resistência, projeção, linha de tendência, canal e várias outras coisas, várias teclas aplicadas e você não ter a segurança de entender e saber se ali na onde você quer operar realmente uma zona de negociação. Então, esse indicador nós temos aqui na Puma Broker e ele auxilia demais nas nossas tomadas de decisões, ok? Auxilia demais. Eu preciso também trazer para vocês, ele vai mostrar aqui a distribuição do volume negociado em diferentes níveis de preço. Então, há muitos níveis de preço e ele vai mostrar os volumes nesta região. Outra coisa muito importante que ele vai exibir esse histograma lateral aqui para nós, ao lado do gráfico, que representa o volume que foi negociado em cada faixa de preço e nos seus períodos específicos. Então, todas essas barras que mediram aqui foram regiões que teve preço, né? Até mesmo mais abaixo aqui. Então, os seus principais elementos, ele tem uma linha de POC, né? Nós conseguimos alterar essa configuração, já vou estar falando disso. Ele indica a zona de interesse e o consenso de mercado. Então, isso é muito importante. Ele tem as faixas de preço que ocorreu entre 70% e o volume total e também representa o mercado que passou aceitando negociações durante um tempo nesta região. Então, você vê aqui, ó. O mercado aceitou muitas negociações nesta região. Quando você olha aqui, a mesma situação, né? Aqui embaixo, ó. Olha só, o histórico do preço. Então, isso aqui, ele chama muito a atenção. Temos as áreas limites, né? Tanto de fundo como de topo. Então, é isso aqui. Esse aqui é o indicador que me auxilia muito nas tomadas de decisão. De verdade, assim, quando eu vi que a corretora era uma corretora confiável, passou credibilidade por tudo que ela trouxe para inovar dentro do mercado, eu não tive nada, assim, nenhum tipo de dificuldade de migrar. Vamos entender algumas coisas aqui. Tudo que a linha de POC, né? A linha de POC é essa aqui, ó. Certo? Essa linha vermelha. Já eu vou alterar ela aqui, vou deixar ela amarela. Então, por exemplo, tudo que está acima da linha de POC, eu vou mexer nas configurações do indicador aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você, eu vou colocar um valor aqui para ele monitorar 100 linhas, quantidade de 100 linhas, tá? Você clica aqui em padrões, dá um salvar aqui, ok, você pode ver que ele alterou, monitorou mais no limite aqui e trouxe a região de preço. Professor, eu quero mexer em cores, estilo. Eu gosto de trabalhar com a POC em amarelo, tá? Gosto de trabalhar com o valor de alta em verde e o valor de baixa em vermelho. E os limites aqui eu deixo das cores padrões. Então ele fica com essa aparência. Uma aparência muito fácil de interpretar. Se a gente olha aqui o gráfico aqui nesse momento, vou subir o tempo gráfico aqui. Nós temos aqui, ó, visualmente, tá? Visualmente, zonas de suporte. Tá? Zonas de suporte. São zonas interessantes de se negociar. Então, o meu interesse é de eu trabalhar comprado aqui embaixo. Então, tudo que o preço estiver acima da região de POC, provavelmente ali vai ter grande probabilidade de volume
um gatilho bom, um bom gatilho de compra para você. Então isso é muito interessante. Então, a tendência em si atual do preço aqui, apenas esse ciclo, né? Houve esse rompimento anterior, é alta. Então eu já sei que eu quero trabalhar comprado na região. Você pode deixar o preço, buscar a tua região, né? Então, lembrando que eu marquei aqui suporte e resistência visual, só que eu preciso ficar atento a algumas questões aqui laterais, que é isso aqui, ó. Tive interesse aqui, quero estar operando mais ou menos nessa região, tá? E a POC mesmo do indicador está aqui abaixo da minha região, ou seja, significa que eu tenho uma região marcada e abaixo da minha região tem uma região melhor. Se eu volto o tempo gráfico para o tempo gráfico maior, né? Vou voltar ele aqui. Eu vou marcar também essa zona aqui, ó. Temos um ponto de suporte bem interessante. Vou voltar lá para o M1. Agora, olha só, a minha zona de suporte, ela está atrelado ali com uma zona de negociação legal, tá? Então, eu tenho tudo. Consigo marcar as minhas resistências e ele tem um dado bem importante para você. Se você aumenta o zoom, ele começa a monitorar mais perto do preço. Então, por exemplo, eu quero comprar nessa região aqui. Nessa região ele me mostra que nós temos interesse de negociação e que foram zonas aceitáveis do passado, do preço. Então, se você rola para trás aqui, você vai ver que foram zonas aceitáveis de preço. Então, nós precisamos entender quando o preço rompe a POC ela por si só, ela tem um nome, né? Ela é o ponto de controle, né? Ela por si só, ela tem um valor como o suporte ou resistência. Se o preço está acima é suporte e se o preço está abaixo é resistência, tá? Nesse momento agora, como o mercado aqui está em tendência, eu não vou conseguir pegar a operação, mas ó, bateu na minha região que eu marquei ali em cima e derreteu, né? Vamos ver se eu tivesse colocado um zoom bem forte, ó. Ele já bateu lá e derreteu, né? Vamos ver aqui outro ativo. Vamos ver aqui esse BCH, de repente a gente consegue marcar aqui, ó. Ó, tem uma boa zona de suporte aqui. Ó, aqui embaixo, ele tá vindo buscar uma zona. Quando você olha o volume lateral aqui, você vai ver aqui, ó, que ele está monitorando toda essa zona de compra. Então, o que esse indicador traz para nós? Zonas negociadas de preço passado. Tudo que o mercado é passado, presente e futuro. Então, tudo que foi negociado no passado, para nós é interessante no futuro. Então, a gente precisa ficar de olho nessas regiões agora. Eu tenho uma POC aqui embaixo. Olha que região aqui, ó, que o preço foi muito negociado aqui também, que ele monitorou. Agora, vou monitorar lá embaixo. Mas o que importa para nós é o presente do preço aqui agora. Tá? Agora, nesse momento, ele está entrando na zona limite. Tá? Geralmente, quando o preço entra na zona limite, ele pode querer reverter uma tendência, né? Se ele fazer o rompimento. Caso não, ele venha buscar outra. Então, pessoal, esse indicador, o volume... Olha, bateu na zona de POC aqui, pessoal. Olha isso. Ó. Bateu na zona de POC, ó. Um candle bem expressivo de compra. Bastante volume comprador, alta. Então, pessoal... esse indicador aqui é o indicador que ele pode vir e te ajudar demais nas tuas análises e consertar, principalmente, o teu gatilho de entrada. Porque se você não sabe analisar, se você sabe só os conceitos básicos da análise do mercado, suporte ou resistência, você não sabe se ali tem um potencial para respeitar a tua análise ou não. Então, pessoal, esse aqui foi o primeiro indicador que eu quis trazer para vocês nessa série, porque foi o indicador que eu coloquei ele junto no meu setup operacional e ele me deu muito mais tranquilidade. A minha assertividade, ela passa dos 90%, né? Graças a Deus. E esse foi um indicador que ajustou totalmente os meus gatilhos. Galera, eu espero que você tenha gostado. Gostaria que você curtisse, comentasse, escrevesse aqui embaixo se você quer que eu continue trazendo os vídeos educacionais. Eu vou estar trazendo muito vídeo educacional para o canal. Eu vou estar falando um pouco também de mentalidade. Eu acredito que você que vai seguir o canal, você que está chegando agora, você vai crescer muito aí como trader aí. E eu gostaria muito que o mercado buscasse uma região para a gente estar fazendo uma operação aqui nesse momento, mas não buscou, e se buscar depois eu trago para vocês. Fala, pessoal, olha aqui, ó, o tipo de gatilho que eu gosto de pegar, tá? Preço buscou aqui a região aqui, ó, fez um leve rompimento, vou tacar para 2 minutos e vou fazer uma venda, tá?
acreditando que aqui realmente nesses posicionamentos aqui de vendedores posicionado aqui no mercado, né? O preço, como a hora que a gente estava gravando, ele fez a máxima do dia, provavelmente ele deve vir fazer um canalzinho aqui, ó, corrigindo todo esse movimento que ele fez, esse rompimento aqui da região. Então, uma operação acredito que seja muito segura, tá? Porque preço busca rompimento de resistência, POC, né? Ó, agora o que eu quero que vocês se atentem, que é acredito que seja a cereja do bolo desse indicador aqui, é que essas negociações sendo feitas nessa região, certo? As barras aqui, eles monitorou todos esses posicionamentos aqui de ordem, aqui, esses volumes vendedores. Então, o preço estava nesse contexto aqui, andando abaixo, né? Ele faz o rompimento da região e já termina abaixo da POC, a gente pega uma operação segura para 2 minutos. Então, o que eu quero também já enfatizar aqui, talvez seja o que mais atrapalha os operadores que operam OB, é sempre ficar preso a 1 minuto. Então, a gente pegou uma operação para 2 minutos muito, muito, muito segura aqui, ó, tá? Muito, muito segura. O preço vai vir buscar fazer regiões abaixo. Então, o preço, no contexto, andava abaixo, né? Andava abaixo e era uma resistência rompida, uma venda. Olha só que operação segura. Então, isso aqui é volume profile para vocês, ao vivo, a cores e para você lucrar nesse mercado. Eu expliquei o que esse indicador faz e trouxe o gatilho, região de 1, né? 1, resistência rompida. 2, volume profile, confirmando aqui posicionamentos de ordens de venda. 3, gatilho para 2 minutos e gainzão para vocês. Espero que vocês estejam gostado e vamos para cima.